Que é e está hoje em Sergipe. Seu boa tarde aos nossos milhares de ouvintes, professor. Boa tarde, Vidal. Boa tarde, Vando. Boa tarde a todos os ouvintes da Cidade Sol FM, a todos os meus amigos aqui da minha querida Jequié. É um prazer. Ô Caio César, você é filho de um dos grandes atletas do futebol amador de Jequié, César Peixe, conhecido na guerra futebolística, vamos dizer o nome de guerra no futebol, e hoje você é um professor de educação física. O que levou realmente a você se dedicar à questão da preparação física? Primeiramente, Vidal, como você falou, foi realmente esse contato direto do meu pai com o esporte, né, com o futebol. Desde pequeno eu sempre acompanhei ele aos babas, nas competições, e fui me interessando aos poucos e virou uma paixão, um amor que na época da escola, da época ginasial, eu conheci o professor Eduardo, o professor Dudinha também, que me orientou muito e me direcionou ao curso de Educação Física. Entrando no curso, comecei a me identificar mais com a parte teórica do futebol, a parte tática, a parte física. E hoje estudo para no futuro, aí bem breve, se Deus quiser, estar atuando diretamente aí no profissional. O professor Caio César, a questão da pessoa que algumas pessoas citam exemplo de que foi criado, tinha a diretoria de esporte, hoje tem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, de que vocês que seriam praticamente teóricos não têm assim um conhecimento dentro do futebol geral de Jequié, que se dedicam muito mais à parte do futsal, do esporte de quadra. Qual é a sua visão a respeito para que essas pessoas, elas estão bem informadas ou mal informadas a respeito desse contexto? Você fala em relação dentro da universidade? Dentro da universidade, porque antigamente nós tínhamos aqui os professores de educação física, e foi criada a diretoria, a secretaria, e acham que eles são mais especializados na parte de quadra, e não do futebol de campo, ou das competições, dos campeonatos de bairro, que se dedicam muito mais ao esporte de quadra. Entendi. Justamente essa é uma questão mais que eu vejo de identificação em parte dessas pessoas, né? Porque o professor geralmente ele se identifica com certo esporte, ele acaba firmando mais no futsal. No caso, se for um professor que se identifica mais com o futebol, ele vai firmar mais o futebol, como se fosse outro esporte, o vôlei, ou o futsal, ou o basquete. É porque as pessoas tinham a observação de que a educação física se dedicava, se especializava mais em modalidades esportivas de quadras, o voleibol, outras modalidades de quadra, e não o futebol de campo. E acharia que o professor de educação física discriminava mais o futebol do que justamente dava muito mais ênfase ao futebol de quadra. Não, isso aí realmente acontece e muito, porque geralmente costuma puxar mais para sua sardinha, vamos dizer assim, entendeu? Infelizmente, que não é o correto, né? Tem que ter uma visão mais geral do esporte, né? Com certeza. O senhor teve uma passagem também, professor Caio César, da Associação Esportiva de Jequié, foi como auxiliar da preparação física. Eu queria que o senhor passasse para os nossos milhares de ouvintes como foi a experiência de estagiar na questão da preparação física, justamente defendendo, trabalhando numa das equipes mais queridas do interior da Bahia, que é a Associação Esportiva de Jequié. Sim, para mim foi um prazer enorme naquela época, com o treinador Paulo Salles, abriu as portas para mim. Essa experiência com ele foi excelente, com o diretor Ernesto também, Jacó, na época abriu para mim as portas. E aprendi muito com o Salles, foi o início, que hoje eu vejo que o que eu vi com ele, eu estou colocando em prática hoje também, como eu coloquei no passado, lá que eu atuei no Aracaju Futebol Clube na segunda divisão, coloquei muito em prática o que eu aprendi com ele da parte tática e técnica. Professor, a questão da preparação física da equipe do interior, como vamos citar Jequié, perante as equipes da capital, vamos citar Bahia e Vitória. Vidal, a grande dificuldade do interior é a estrutura. Um exemplo, Bahia e Vitória tem nutricionista, tem uma academia, os atletas já sabem o que fazer durante o dia, durante a semana, já recebem uma programação, até mensal em alguns clubes. Então assim, o atleta já acorda sabendo que ele vai tomar café, o que vai ser o café dele, a refeição. Tudo isso é muito importante para o rendimento dele em campo. Coisa que no interior
é quase impossível. Eu nunca vi isso em um clube de interior de segunda divisão. Nem aqui na Bahia e nem lá em Sergipe. Não tem, infelizmente não tem. Mas com todas essas dificuldades, como o senhor analisa que equipes de menor porte, do interior, conseguem, com todas as dificuldades, superar equipes com Bahia e Vitória em algumas partidas? Realmente, em algumas partidas vai prevalecer aí a parte mais tática e técnica, muitas vezes, de alguns atletas, né? Porque falar de rendimento em relação à suplementação, à alimentação, é muito difícil você comparar um atleta do Vitória, do Bahia ou do Santos, Palmeiras com um time de interior. É quase impossível comparar. E na preparação física na Bahia, quem que o senhor tem assim como espelho, como uma vitrine para que todos possam ter conhecimento em termos de preparação física? Hoje, o professor ele assumiu anteontem, foi ontem, professor Ângelo, sub-20 do Vitória. Acabou de assumir a seleção sub-17, seleção brasileira. Inclusive assumiu, se não me engano, foi ontem ou foi anteontem. Então ele aqui na Bahia é o espelho, é o meu espelho na preparação física. Existe também por parte de quem tem os técnicos que foram teóricos. Como é que o senhor analisa o técnico teórico, não o prático, ex-jogador de futebol, que não passa pela uma escola de educação física e assume uma equipe profissional? Qual é a visão de vocês como preparadores físicos que passaram para a universidade? Existe um choque em termos de análise e de comportamento e até de montagem de uma estrutura para se fazer uma preparação física de uma equipe profissional? Vidal, existe um choque muito grande, porque o treinador ele tem que saber qual é o trabalho do preparador físico durante a semana do time, da equipe, porque senão acaba não valendo, não tendo o resultado do trabalho que foi feito pelo preparador físico, acaba se perdendo quando o treinador prolonga uma atividade. Isso tudo atrapalha, então tem que ser um trabalho conjunto. Quando o treinador é formado, sabe de fisiologia, entende da fisiologia do corpo humano, do rendimento esportivo, ele vai entender e compreender o tempo da atividade.